Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina, primeira parte 2 da primeira parte. Parte 2 porque eu parei, né? E vou retornar, eu releio o último parágrafo, porque eu parei no meio o outro vídeo. Então fica muito ruim um texto no meio de um parágrafo. Ao alcançar o atol de São Salvador, Colombo deslumbrou-se com a colorida transparência do Caribe, a verdejante paisagem, a doçura e a limpeza do ar, os pássaros esplêndidos e os jovens de boa, abre aspas, de boa estatura, gente muito formosa e muito mansa, fecha aspas, que ali habitava. Presenteou os indígenas com, abre aspas, alguns gorros vermelhos e umas contas de vidro que eles colocavam no pescoço e muitas outras coisas de pouco valor, com as quais ficaram contentes e tão nossos que eram a maravilha. Fecha aspas. Mostrou-lhe as espadas. Não as conheciam. Seguravam-nas pelo fio e se cortavam. Entre mentes, conta o almirante em seu diário de bordo. Abre aspas. Eu estava atento e trabalhava para saber se havia ouro e vendo que alguns deles traziam um pedacinho enfiado no buraco que tinham no nariz, por gestos pude me informar que, indo para o sul ou contornando a ilha pelo sul, encontraria um rei que possuía grandes vasos daquilo e em grande quantidade, fecha aspas. Porque, abre aspas, do ouro se faz tesouro e quem o tem faz o que quiser no mundo e até leva as almas para o paraíso, fecha aspas. Em sua terceira viagem, ao abordar a costa da Venezuela, Colombo ainda supunha que andar no mar da China, isso não o impediu. Li errado. Em sua terceira viagem, ao abordar a costa da Venezuela, Colombo ainda supunha que andava no mar da China. Isto não o impediu de informar que dali se estendia uma terra infinita que subia até o paraíso terrestre. Também Américo Vespúcio, explorador do litoral do Brasil, na alvorada do século XVI, relataria a Lorenzo de Médicis, abre aspas, as árvores são de tanta beleza e tanta brandura que nos sentíamos como se estivéssemos no paraíso terrestre. Fecha aspas. Com pesar, Colombo escrevia aos reis em 1503 da Jamaica, abre aspas. Quando descobri as Índias, disse que eram o maior domínio rico que há no mundo. Disse do ouro, pérolas, pedras preciosas, especiarias, fecha aspas. Na Idade Média, uma bolsa de pimenta valia mais do que a vida de um homem, mas o ouro e a prata eram as chaves que o Renascimento usava para abrir as portas do paraíso no céu e as portas do mercantilismo capitalista na terra. A epopeia de espanhóis e portugueses na América combinou a propagação da fé cristã com a usurpação e o saque das riquezas indígenas. O poder europeu se irradiava para abraçar o mundo. As terras virgens, densas de selvas e perigos, instigavam a cobiça de capitães, cavaleiros fidalgos e soldados em farrapos, que se lançavam à conquista de espetaculares botins de guerra. Acreditavam na glória, o sol dos mortos e na audácia, abre aspas. Os ousados a fortuna ajuda. Os ousados a fortuna ajuda, dizia Cortés. O próprio Cortés havia hipotecado todos os seus bens pessoais para equipar a expedição do México. Salvo raras exceções, como foi o caso de Colombo e Magalhães, as aventuras não eram custeadas pelo Estado, mas pelos próprios conquistadores ou por mercadores e banqueiros que os financiavam. Nasceu o mito do Eldorado, o rei banhado em ouro que os indígenas inventaram para afastar os intrusos, de Gonçalo Pizarro a Walter Halling,
Muitos o perseguiram em vão nas florestas e nas águas do Amazonas e do Orinoco. A quimera do monte que manava prata se tornou realidade em 1545, com o descobrimento de Potosí. Mas antes já haviam morrido, vencidos pela fome, pelas doenças ou atravessados por flechas indígenas, muitos dos expedicionários que, subindo o rio Paraná, tentaram infrutíferamente alcançar o manancial de prata. Havia, sim, ouro e prata em grande quantidade, acumulados na meseta do México e no altiplano andino. Hernán Cortés revelou para a Espanha, em 1519, a fabulosa magnitude do tesouro asteca de Montezuma, e depois chegou a Sevilha o gigantesco resgate. Um aposento cheio de ouro e prata que Francisco Pizarro fez o Inca Atahualpa pagar antes de degolá-lo. Anos antes, com o ouro arrebatado às Antilhas, a coroa já havia pago os serviços dos marinheiros que acompanharam Colombo em sua primeira viagem. Finalmente, a população das ilhas do Caribe deixou de pagar tributos, pois desapareceu. Os indígenas foram completamente exterminados nas lavagens do ouro, na terrível tarefa de revolver as areias auríferas com a metade do corpo debaixo d'água ou lavrando os campos até exaustão, com as costas dobradas sob pesados instrumentos de arar trazidos da Espanha. Muitos indígenas da Dominicana se antecipavam ao destino imposto por seus novos opressores brancos. Matavam seus filhos e se suicidavam em massa. O cronista oficial, Fernandes de Oviedo, assim interpretava, em meados do século XVI, o Holocausto dos Antilhanos. Abre aspas. Muitos deles se matavam com veneno para não trabalhar e outros se enforcavam com as próprias mãos. Fecha aspas. E eu vou parar por aqui. Depois